Iniciando a Escola Bíblica Dominical. Amém. A paz do Senhor, a igreja. Oremos, Pai querido, Santo, te damos graças, meu Deus, nesse dia de hoje, por esse dia lindo, pela tua presença, por esta reunião, a qual vamos estar reunidos para aprender a tua palavra. Jesus, ser com a tua igreja, ser com essa escola dominical nesta manhã, ser com quem vai ministrar a tua palavra, enche de conhecimento, de sabedoria, prepara nossos corações, nossas mentes, para que possamos receber a tua palavra e nos alimentar de forma gloriosa, de forma poderosa, que possamos sair mais fortalecidos, Senhor, desta aula, crendo no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia, no teu tão grande amor. E assim te louvamos, te agradecemos pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Muito obrigado, Jesus. E assim te agradecemos, ó Deus, por tudo, Senhor. Amém. E amém. Glórias a Deus. Obrigado, missionária. Que Deus abençoe a vida da irmã. Amém? Amém. Aleluia. Irmã missionária Olinda, louvando o hino da harpa, hein? Amém. Cumprimentamos a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. O hino 447. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertencendo ao povo que vai para o céu. Tem a lei escrita no teu coração e que já habita plena salvação. O caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demore, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao fim da vida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tem ainda mágoa no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus. Segue ao seu lado para o céu de luz. E o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demore, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao fim da lida, lá no céu tu estarás. O poder vidouro recebeste já. Tem o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Passa para a glória, anda para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demore, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao fim da lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, esse Cristo vem. Tem te preparado para dizer amém. Ao ver teu vestido, claro é tua luz. Canta com gemidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demore, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao fim da lida, lá no céu tu estarás. Amém. Glória a Deus que nós vamos nascer todos os dias de novo na presença do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, missionário lindo, presbítero Lauro. Deus abençoe vocês. Amém. Irmã Edinalvo, fazendo a leitura da palavra.
Amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Para os irmãos que não têm a revista, a leitura bíblica fica no livro de Esdras, capítulo 2, do versículo 59 ao 62, capítulo 4, versículo 2 e 3, capítulo 6, do versículo 2 ao capítulo 4 do livro de Esdras. Amém? Posso continuar lendo, né, Léo? Amém. Vamos lá. Esdras 2, 2:59. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsá, Querube, Adã e Ilmê, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda. Irmã Edinalva. Oi. Perdão, irmãos. Começa Perdão. De novo. Peço perdão para a igreja. Vamos lá. Amém. Lição 7, 16 de agosto de 2020. 1000 perdões. Título da lição: O povo de Deus deve separar-se do mal. Texto áureo: Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Amém? Mais uma vez, peço perdão aos irmãos, foi muito emocionada eu. Friozinho na barriga. Mas vamos lá para a leitura bíblica. Esdras, capítulo 2, do versículo 59 ao 62, diz assim: Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que, por imundos, foram rejeitados do sacerdócio. Capítulo 4, versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Capítulo 6, a partir do versículo 2. E em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei Dras, eu não sei se o final aí está certo, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Amém? Oremos, agradecendo a palavra.
Deus maravilhoso, Deus santo, Deus glorioso, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo nosso alimento, Senhor, pelo nosso sustento, que é a tua palavra, e que nesta manhã, meu Pai, o Senhor venha continuar falando conosco através dessa palavra, que nós venhamos guardar no nosso coração e que nós venha praticar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, por cada irmão, por esta casa, pela tua igreja, pelo anjo que o Senhor tem colocado, meu Pai, para estar nos alimentando através do teu Espírito Santo, que o Senhor possa abrir a nossa mente, nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, Tilão, em nome de Jesus. Amém, mas não, muito obrigado. É assim mesmo, a gente às vezes começa de um jeito diferente aí, modifica algumas coisinhas, mas graças a Deus. E realmente no final aí do texto bíblico aí, tem uma duplicação no final do versículo. Amém? É erro da revista mesmo. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. É sua irmã Geni, que ore pelo pastor que estará ministrando a palavra. Amém? Amém. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, damos graças a Ti, ó Pai amado, por essa oportunidade, Senhor, de ouvir mais uma vez, aprender a Tua palavra. Abençoa, meu Pai ministrante dessa aula, Senhor, dessa lição, e abre para o entendimento de cada um dos ouvintes, para que nós possamos entender e guardar a Tua palavra. Amém. A paz do Senhor aos irmãos, amém? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu estou bem enquadrado aí, Léo? Irmão Léo? Opa, glória a Deus. Tá, Estou enquadrado, né? tá, pode levantar um pouquinho mais a câmera aí. Assim? Não, ao contrário, então abaixa no caso. Ah, ok. Aí, Melhorou? melhorou, glória a Deus. Amém. Se não tiver, você pode interromper e para que eu possa enquadrar-me. Amém. Queridos irmãos, graças a Deus por mais um dia fazendo-se presente a maior escola dominical, ou maior escola do mundo, tanto em quantidade como também em sabedoria de Deus para as nossas vidas. O tema de hoje é sobre o povo de Deus deve se separar do mal. E uma das melhores maneiras de nós nos separar do mal é seguir os passos do irmão Jó. De todas as suas virtudes e qualidades, ele se desviava do mal. Então, uma boa dica para nós evitarmos o mal, é desviar dele, porque aonde nós vamos, nós estamos rodeados do mal. Como escapar? É tendo a direção do Espírito de Deus nas nossas vidas. E quem é espiritual, certamente tendo o Espírito, o Senhor o livrará da tentação do mal. Todas essas lições, praticamente, temática, ela imprescinde de nós reiniciarmos o contexto histórico. Não tem jeito. Você contar uma história para alguém, ainda que ele saiba a história, se você começar do meio da história,
até você engatar a marcha quinta, para você poder desenvolver a sua velocidade, é complicado. Porque quando se fala em história, você tem que seguir a cronologia histórica para você não perder o fio da meada, ok? E é justamente o que nós vamos fazer nessa manhã. Eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia do lado e abrisse no texto básico de Esdras, para nós darmos os primeiros passos para a gente engatar as demais marchas. No livro de Esdras, no capítulo 1, versículo 1 a 4, diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. E que há entre vós, de todo o povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá. Edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em algum lugar, em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gado, afora as dávidas voluntárias, para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então, Deus projetou, planejou a volta do povo. E ele, como é do conhecimento dos irmãos, há praticamente 150 anos antes, Deus já havia profetizado, através do profeta Jeremias, que Ciro seria o encarregado de fazer todo esse trabalho da volta do povo para Israel e para a reconstrução. Os irmãos observam que há uma cadeia de comando. Deus falou com o rei, Deus despertou o rei, falou com ele, Deus também despertou o povo, despertou o espírito dos líderes para que esse objetivo de Deus, esse planejamento fosse executado. Deus não faz nada, queridos irmãos, sem que primeiro ele comunique aos seus servos. E assim Deus comunicou a quem de direito, levantou soberanamente quem ele quis para executar a sua obra. Então vamos lá. Os versículos que nós lemos diz do despertamento de Deus ao rei Ciro, a convocar os judeus para irem a Jerusalém para a reconstrução do templo. No versículo 5, nós lemos até o 4. No versículo 5, olha a cadeia de comando que eu disse para os irmãos. Deus desperta o espírito dos líderes de Judá e de Benjamim, como os responsáveis para a reedificação do templo. Dos versículos 6 do capítulo 1 de Esdras ao versículo 11, tanto os judeus como Ciro se juntaram, eles se somatizaram, como no levantamento dos recursos financeiros, econômicos, que isso aí foi parte do rei Ciro, incumbido de fazer isso, e ele delegou aos líderes de Israel os recursos humanos, ok?
Então, os recursos financeiros, o governo bancou parte deles e a grande maioria convocou o povo para darem gado, ouro, prata, tá? Para que pudesse levar para a reconstrução. E os recursos humanos coube aos líderes de Israel. Zorobabel, que liderou a expedição dos repatriados. Observe, e eu já falei numa aula dessa aí atrás, que Zorobabel, os estudiosos, a grande parte deles, entendem que esse Sesbazar não há unanimidade com os estudiosos, mas parte deles, e eu fico com, já disse para os meus que eu também fico com essa parte, que crê que Sesbazar é Zorobabel. É tanto que ele é tratado como príncipe. E a ele foi entregue a responsabilidade. Nós vemos isso no versículo 8. E estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. Então, príncipe, o sinônimo de príncipe é governador. E quem era governador era Zorobabel. Ok? Quando nós olhamos o versículo 11, também enfatiza, ou reitera, todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando do cativeiro subiram da Babilônia. E para finalizar essa minha fala, deixa eu ver se eu encontro aqui. No capítulo 5 de Êxodo, que nós estamos estudando, é o texto base, 5, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 5, versículo 16, vocês vão ver que o mesmo Sesbazar aparece. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus. Quem é que estava autorizado e designado por Deus para colocar os alicerces da fundação? Aqui está Sesbazar. Então, a gente conclui que faço parte desse grupo, que Sesbazar é Zorobabel. No capítulo 2 de Êxodo, no versículo 64, ou no capítulo 2, versículo 64 e 65, é só você virar a página aí. Diz, toda essa congregação junta foi de 42.060, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Toda essa congregação que subiu, com Zorobabel, Jesus, o sacerdote, pela a contagem, dá praticamente quase 50.000 judeus e juntamente com os servos que subiram para Jerusalém. O primeiro tópico da lição diz: somente os judeus retornariam a Judá. Na congregação que ora estava sendo repatriada,
haviam 652 excluídos, que eram considerados imundos, porque os judeus, aqueles que não pertenciam à sua linhagem, eram considerados impuros, imundos. E esses 652 não apresentaram documentação como sendo judeus legítimos. Ou seja, eles não tinham nada que comprovasse que eles eram judeus legítimos. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para os irmãos que me fugiu agora o comentário dos rabinos. Eles dizem, no comentário deles, que só é judeu legitimamente aquele que é descendente de mãe judia. Ok? Então, eles só consideram, e essa é uma tradição judaica, só considera judeu aquele que é filho de mãe judia. Aqueles filhos de pais judeus não são considerados. Por quê? Pode ser que um daqueles filhos não seja biologicamente filho daquele pai. Então, para não cometer pecado, eles estabeleceram que seriam filhos somente aqueles que eram de mães judias, ok? Então, esses 652 ficaram excluídos, tá? Provavelmente, filhos de casamentos de pais judeus com mulheres gentílicas, que eram considerados imundos. E, por conseguinte, inaptos, okay? Conforme nós vemos aqui no versículo 62 do capítulo 2 de Êxodo. E buscaram seus registros entre os que estavam registrados na genealogia, mas não acharam nelas, pelo que por imundo foram rejeitados do sacerdócio. Eu gostaria agora de falar, abrindo um parênteses, está dentro da cronologia que nós estamos dissecando aqui, falar sobre o tipo de casamento de judeu com gentil era proibido por Deus. Quando Deus caminhou com o povo no deserto para Canaã, ele deu esse mandamento a Moisés, que dissesse ao povo. Está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4. O versículo 3 diz: nem te aparentarás com elas, não darás as tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. O versículo 4: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Observamos que essa lei de Deus era antiga, e eles desobedeciam o cumprimento desta palavra, que estava, agora eu me lembrei o nome, Talmud. O Talmud, quando você olha o rodapé da sua Bíblia de estudo, existe um comentário ali a respeito do determinado versículo.
O Talmud é justamente aquele que interpretava a lei, ou seja, interpretava a Torá através dos rabinos com seus comentários. Então, o Talmud, os rabinos interpretavam o Talmud como sendo imundo, sendo excluídos aqueles que não tinham o casamento legal estabelecido por Deus. É tanto que Paulo também faz essa referência em 2 Coríntios 6,14, quando ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ou seja, o casamento de judeu com o gentil é casamento infiel. E Paulo ratifica isso no Novo Testamento. Então, isso serve para nós. E quem faz e quem pratica, certamente terá um preço a ser pago por essa desobediência. Ainda bem que estamos na dispensação da graça. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade? Casamento é uma sociedade, viu, irmãos? Não é só empresa, não. É uma sociedade que tem a justiça com a injustiça, ou seja, está falando daquele que é justo manter uma sociedade com aquele que é injusto. E agora eu volto, também pegando um gancho aqui, de cristãos, às vezes, que fazem sociedade mista para os seus negócios profissionais. Temos que ter cuidado, queridos irmãos. A palavra de Deus nos alerta sobre isso. E o texto bíblico, o texto da lição é justamente desviado do mal. E aqui são aconselhamentos para que nós evitemos. O ímpio, ele não tem o senso de justiça. Eu estou falando de uma maneira geral, o mundo. Você monta uma empresa, você honesto, declara o seu imposto de renda legal. Agora, quando é pessoa jurídica, o que acontece? O ímpio tem infiltrado. E aí ele quer corromper contador, né? Declara nota fiscal falsa. E aí você, nessa sociedade, se você abrir o bico, você vai estar conspirando contra essa sociedade. Por isso que temos que ter cuidado, inclusive, não somente no casamento, mas também nos negócios. E ele continuou: e que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem a justiça com a injustiça? E você sendo luz, nós sendo luz da terra, que comunhão vamos ter com as trevas? As linguagens são totalmente diferentes, e o entendimento dessa comunicação também serão recebidos diferentemente. O comentarista da revista cita Números 11.4, ou seja, capítulo 11, versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Esse trecho fala justamente daqueles abençoados que vieram com o povo de Israel na libertação do Egito. Foram justamente esses abençoados infiltrados que vieram com Israel no deserto que fomentaram o povo judeu pela necessidade de comer carne, dizendo que Moisés tinha levado eles para o deserto para morrer de fome, que eles tinham tudo lá no Egito, do bom e do melhor.
e eles ali estavam vivendo e sobrevivendo do maná mandado por Deus. Okay? Então, eles fomentaram, né, e os judeus, aqueles mais carnais, embarcaram, e o que eles fizeram? Reclamaram, né, murmuraram contra Deus. E eu tenho lido algumas coisas na Bíblia, e eu vejo que considero esse texto onde a ira de Deus mais sobreveio sobre o povo. Foi algo tremendo. É tanto que no fundo da congregação da tenda, Deus mandou fogo e consumiu grande parte do povo, e o povo desesperado pediram para Moisés orar a Deus, para Deus ser bombeiro naquele momento e apagar o fogo, e foi o que aconteceu. Essa palavra desse versículo, vulgo, significa rebelde. Essa palavra significa, além de rebelde, desordeiros. São os fomentadores. E no mundo que nós vivemos hoje, eu estou falando não da igreja local, mas do cristianismo de uma maneira geral, nós temos que desviar deste mal também, de pessoas que só sabem fomentar e procurar colocar fermento no nosso meio. E nós temos que identificá-los. E, em primeiro lugar, nós orarmos por eles, para que Deus mude o caráter, para que Deus possa transformá-los, regenerá-los. E, em segundo lugar, ficar com um olho na missa e outro no padre, como é o ditado, certo? Sempre com o pé à frente e outro atrás, quando ele coloca as suas posições. Vamos para a Bíblia. Seja lá quem for que falar, vai para a Bíblia e vê o que a Bíblia diz. Então, o vulgo é esses desordeiros, os fomentadores que estavam no meio do povo. Eles não eram israelitas. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 38, vai dizer deles, a parte A. Êxodo 12, 38, parte A. E subiu com eles uma mistura de gente. Subiu com eles quem? Com os judeus. Quem? Uma mistura de gente. Aqui está identificado esses desordeiros, este vulgo que está colocado aqui em números. E aconteceu que o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, a parte B, ele diz: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Paulo está interrogando aqui. Não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ó, irmãos, fermento ele se parece muito com trigo. Tá? Se parece muito com trigo. E nós precisamos, como cristão, nos desviar do fermento, do mal. Porque você convivendo com o fermento ou com o joio, com o tempo você identifica que aquela pessoa, ela é um fermento.
Mas só com a convivência é que nós identificamos. Por isso, ficamos atentos para que identifiquemos o fermento, para que nós nos desviemos do tal fermento. Os líderes, Zorobabel e os sacerdotes levitas, conhecendo a amarga experiência no Êxodo, está falando desses não israelitas que subiram com eles. Esses líderes, sacerdotes, Zorobabel, levitas, tendo conhecimento do texto bíblico, conhecendo essa amarga experiência do Êxodo, trataram de excluir os 652 considerados imundos. Por quê? Eles seriam fermentos. Você já trabalhou, nós que somos profissionais e trabalhamos com pessoas em grupos sociais, nós identificamos no nosso trabalho aquela pessoa que ele não agrega, ele apenas desagrega. Ele fala mal do chefe, fala mal do colega, puxa tapete de um, puxa o tapete do outro para se dar bem. Então, esses 652 não eram justos. Eles eram considerados imundos. E o imundo, colocando a mão em alguma coisa que é pura, pode contaminar, ok? Então, por isso, eles não foram repatriados, porque eram considerados imundos, porque não sabia a procedência da genealogia de cada um deles. O tópico 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Agora eu também tenho que fazer uma retrospectiva do contexto histórico dos samaritanos. Na época de Zorobabel, havia uma mistura daqueles que não foram para o cativeiro e dos judeus samaritanos com o povo da terra, daquela região. Se davam em casamento, recebiam em casamento. Houve uma miscigenação, ok? E ainda mais com o rei da Síria, quando invadiu Samaria, o rei Sargão, e o Império Assírio, ele tinha uma filosofia. A terra que ele invadia, ele exportava pessoas assírios para aquela região. E também importava pessoas que eles venciam e levavam as pessoas para o Império Assírio. Por que isso que eles faziam? O Império Assírio tinha essa filosofia para enfraquecer o pessoal da terra. No caso de Samaria, na época, 721, né, antes de Cristo, quem governava o Reino do Norte, as 10 tribos, era o rei Oséias, que, por sinal, um rei muito mau, idólatra. E o rei da Síria sitiou Samaria por 3 anos. Aí ele levou o povo cativo, normalmente levava os cabeças, os cérebros, e deixava os aleijados e os mais pobres para trás.
e traziam de lá, da Síria, para a terra de Samaria, o povo dele, para enfraquecer aquele território quanto à liderança. Ok, essa é a história da miscigenação dos samaritanos judeus que se misturaram com os assírios. Aí nasceu esse povo místico, ou místico não, miscigenados, ok? A palavra correta é essa. Os judeus não aceitavam a ajuda dos samaritanos. Quando Zorobabel voltou, eles não permitiram. Primeiro, porque havia uma ordem de Deus a Ciro e a eles que somente os judeus iriam reconstruir o templo de Jerusalém. Então, já partindo desse pressuposto, eles não aceitaram o auxílio dos samaritanos. Eles oferecem cooperação aos judeus. Agora fica a pergunta: qual seria o interesse dos samaritanos se juntarem aos judeus para reconstruir? Irmãos, quando nós nos propomos, somos designados para fazer a obra de Deus, você pode ter certeza que o diabo, através dos seus instrumentos, ele vai procurar impedir que nós realizemos essa obra para Deus. Por que, às vezes, nós, servos de Deus, somos designados por Deus como líderes em departamentos, em obra missionária, seja como for, e daqui a pouco, a qualquer coisa, chega um abençoado, te traz uma palavra amaldiçoada, você se entristece, aí você quer desistir da obra. Tudo aquilo ali, irmãos, tudo isso, nós temos que estar de olho aberto. Porque o diabo, ele usa as pessoas para entristecer você e você desistir daquilo que Deus propôs no seu coração e te deu a responsabilidade de você executar. Então, que nós observemos isso e não nos deixamos levar, porque você e eu estamos fazendo uma grande obra para o Senhor. E nós não vamos deixar esta obra porque o diabo usou alguém ou usou alguma coisa para desestimular a obra do Senhor. Então, fica esse alerta para nós. Então, qual seria o interesse dos samaritanos? Era destruir a motivação, o desejo e a ordem que Deus deu a Ciro e a Zorobabel e os seus demais. Por quê? Quais são as virtudes do diabo? Matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a obra de Deus. Deus quer reconstruir. Ele quer destruir. E ele vai vir pessoalmente dando ordem? Não, ele vai usar alguém ou alguma coisa para desestimular, enfraquecer as suas mãos. Então, fiquemos atentos. Quer ver um outro exemplo? Quando Jesus veio restabelecer ou implantar o reino dele na terra, o diabo quis dar uma ajuda. Voltemos lá para o deserto, no capítulo 4 de Lucas. Ó, Jesus, não precisa nada disso. Eu te dou uma ajuda. É só você se prostrar aí, fazer um milagre, se associa a mim que eu te dou. E a gente vai construir sociedade
o reino que você vem implantar. Sem confusão, sem nada, tranquilidade, paz e amor, e vamos construir juntos. Então, não é só conosco, mas é com Jesus também. Aconteceu que o diabo quis se associar à obra de Deus. Trazendo para o nosso contexto contemporâneo, os irmãos se lembram, e isso está bem fresquinho na nossa cabeça, quantos líderes evangélicos recebem ajudas dos políticos, dos empresários, se associam a eles para canalizar votos para a eleição do seu privilegiado. Eu já falei isso na igreja e talvez quem está nos assistindo essa manhã talvez não tenha conhecimento. Certa vez na igreja, num culto era até congresso, um dos líderes da nossa convenção disse que ia fazer uma visita à nossa igreja. Eu falei para aquela pessoa que nós estávamos em congresso e já tinham o preletor já designado. Mas eu vou assim mesmo, ele insistiu. Eu falei, ok, pelo menos eu te dou uma oportunidade, é o que eu posso fazer. E assim eu fiz. Ele sentado do meu lado, e ele era pré-candidato a deputado, ele sentado do meu lado, ele virou para mim e falou assim, olha, eu estou numa grande função no Ministério do Trabalho e tem sobre mim empregos para dar aos irmãos. Eu vou deixar o meu cartão com você e você me liga. Eu tenho 3 vagas de emprego para a sua igreja. Tá? Você ligou para ele? Eu também não. Então, isso acontece, queridos irmãos, conosco, e nós temos que ter muito cuidado com isso. É por isso que nós, na nossa igreja, desde o início, eu sempre procurei evitar de me associar ou nos associar a esses políticos, ok? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E nós temos que desviar do mal. E não me arrependo, não, e continuarei com essa visão enquanto o Senhor me quiser à frente da obra dele. No capítulo 1, nós temos a relação, ou melhor, do capítulo 2, né? Capítulo 2, temos a relação da quantidade de pessoas que foram com Zorobabel. Está a relação aí, por cabeça, tem todas as famílias que subiram com ele para a reconstrução do templo. Os samaritanos procuravam se apresentar como judeus. Como é que eles se apresentavam como judeus, irmãos? Dizendo, olha, a minha esposa é neta de judeu. O meu pai, o meu genro é casado com a judia. Então, eles procuravam dissimular essa relação samaritano-judeus. É assim que eles se apresentavam para se aproximarem para a reconstrução, se associarem à reconstrução do templo.
A segunda coisa que eles alegavam e sugeria para a reconstrução do templo era justamente dizendo, olha, nós também, nos tempos passados, nós adoramos, e até hoje nós adoramos Jeová, o Deus de vocês. Então, eram essas duas alegações que eles achavam consistentes para poder fazer a reconstrução do templo. Eu voltando um pouquinho atrás, a respeito de Sargão, o rei da Assíria, quando ele exportou os assírios para Samaria, e houve aquela mistura de raça, o povo da terra reclamaram com o rei da Síria, falando, olha, você mandou o povo para cá, nós viemos, trouxemos os nossos deuses, e o Deus da terra, que era o Deus de Canaã, Jeová, mandou leões, estão devorando o povo, porque nós não estamos adorando ao Deus de Israel. O que o rei assírio fez? O rei assírio pegou daqueles que ele importou de Samaria para a Síria, da tribo sacerdotal, selecionou esses sacerdotes e disse para eles, olha, vai lá e celebra ao Deus de Israel para a matança do povo que está lá em Samaria. Os sacerdotes vieram, implantaram ou reativaram a adoração a Jeová. Mas o que aconteceu? Eles estavam adorando dois deuses. Eles não abandonaram os deuses que eles trouxeram, e foram vários deuses. Então, eles adoravam Jeová e adoravam o Deus deles. E Deus não se deixa enganar. Deus ou adora a Deus ou adora os ídolos. Deus não se divide. Tá? Então, eles tinham essas raízes do Deus Jeová. Então, foi justamente essa alegação que eles colocaram como suporte para se somar ao samaritano, reivindicação para que eles pudessem também reconstruir o templo, para que eles também adorassem o mesmo Deus. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Na verdade, a inimizade começou bem antes, no reinado de Jeroboão. E aqui eu quero voltar um pouco na história, por isso que eu falo para os irmãos, sem a cronologia, nós não vamos poder entender. Quando é que começou essa inimizade dos judeus com os samaritanos? Deus determinou que no reinado de Salomão, depois do reinado de Salomão, o reino de Israel seria dividido em duas partes. O reino do norte ficaria com 10 tribos, e o reino do sul, Judá e Benjamim, ficariam com as suas 2 tribos. E Deus, através do profeta Aías, profetizou que Jeroboão seria o rei, o primeiro rei do reino das 10 tribos do norte. Isso foi em 931 a.C. a 909. Foram 22 anos
de reinado de Jeroboão. Ele era o efraimita, era da tribo de Efraim. Quando ele assumiu, Jeroboão assumiu as tribos do norte, as 10 tribos, e a do sul ficou com o filho de Salomão, que era Reboão. Ficou governando a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O que Roboão falou? Falou o seguinte: eu não quero que o pessoal das 10 tribos vão cultuar o Deus Jeová em Jerusalém, porque eles vão para lá e depois eles se associam à tribo do sul e vão me derrubar. O que ele fez? Ele pegou e criou 2 templos, um lá no norte, para que o pessoal do norte cultuasse a Deus, e o pessoal do sul cultuasse no sul. Então foi um templo lá em Dan, nas terras de Dan, e o outro templo no sul, na terra de Betel, na cidade de Betel. Então, ele fez esses 2 templos, colocou o sacerdote deles e disse: olha, vocês vão adorar o Deus que tirou vocês do Egito. E os irmãos se lembram lá o bezerro que eles fizeram. O irmão de Moisés construiu o bezerro de ouro. Esse era o Deus que ele determinou que os israelitas do norte adorassem no templo em Dan e o templo em Betel. E Deus se irou. Né? É tanto que Deus destituiu Jeroboão. Quando ele mandou construir os 2 templos em Dan e Betel, passaram a adorar os seus deuses que o tiraram do Egito, segundo ele, bezerros de ouro, com seus sacerdotes seus, que sacrificavam no mesmo período de festa, e a sua plenitude aconteceu na reconstrução. Então, quando havia a festa dos tabernáculos, lá em Israel, lá em Jerusalém, que o povo de Judá e Benjamim iriam comemorar, ele fazia simultaneamente também essa festa no templo de Dan e de Betel, para que eles não fossem para Jerusalém. Ok? E isso criou essa rivalidade. Aí é que começa a rivalidade e a inimizade entre os judeus e os samaritanos. Começou aí. E a sua plenitude culminou-se na reconstrução do templo. Aí que o negócio azedou mesmo. Porque Zorobabel rejeitou juntamente com os sacerdotes, rejeitaram, e esse fato também aconteceu com Neemias na reconstrução do muro, em que Gassem, Tobias e Sambalate quiseram se associar para a reconstrução do muro. Então a coisa chegou ao ponto de eles pegarem armas para fazer com que a obra parasse. Eles foram às vias de fato. Ok? Isso é um histórico para que vocês entendam aonde está a raiz da inimizade, aonde começou e aonde se culminou a sua plenitude. O tópico 3. Deus exige santidade ao seu povo. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Diz o texto sagrado: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa palavra, santificação, no original, significa agiasmo. Agiasmo significa purificação, consagração. Ok? Então, a palavra de Deus está dizendo que, para que nós possamos
nos relacionar com Deus, nós temos que nos purificar. Nós temos que nos consagrar. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, a parte C diz: e quem é santo, seja santificado ainda. E quem é sujo, quem é imundo, que se suje, que se contamine mais com a imundícia. Ser santo é estar separado da prática pecaminosa. É estar buscando incessantemente a justiça e o estreitamento na comunhão com Deus e com seu próximo. E falando em santidade, Paulo escreve, capítulo 4 de Efésios, versículo 23 a 25. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, ou seja, da vossa mente. Temos que a cada dia nos renovar. O que é que nos renova a nossa mente para que nós possamos produzir fruto do Espírito? É lendo a palavra. A palavra, ela é de essencial, é fundamental para mudar o nosso caráter. Porque a palavra, ela confronta a nossa natureza. Aí é onde tem o toque do Espírito Santo mostrando o real comportamento meu e aquilo que a palavra exige para que eu possa mudar esse comportamento. Então, a palavra, a oração é muito importante também para que nós possamos mudar o nosso caráter, porque é difícil, irmãos. Não é fácil, não. Não é fácil. É a gente orar e pedir a Deus: Deus, eu renuncio a essa prática maligna na minha vida. A prática de falar mal dos outros, da mentira, da falsidade, da hipocrisia, aquela mentirinha santa, que você olha para a cara do crente assim, você vê que é uma mentira descabida, e ele pensa que tá falando, pensa não, ele sabe que não é, mas tenta te enganar a você e a Deus, né? Mas a gente vê, sabe que é mentira. Então, essa prática, essa natureza pecaminosa, nós temos que mudar, mas só vamos mudar com a palavra, estudando, lendo. A Marisa disse que ouviu uma pesquisa recentemente de uma estudiosa da palavra aí, que disse que fez uma pesquisa agora nessa pandemia e ela ficou surpresa que os crentes estão lendo menos Bíblia agora do que antes da pandemia. Isso é lamentável, é triste. Pessoas que não lê Bíblia, lê um versículo bíblico e acham que está bom. Irmãos, nós temos que degustar, ruminar. Às vezes eu me preocupo muito com pessoas que dizem assim: eu já li a Bíblia 100 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Me preocupa, eu quero saber ler uma coisa. A palavra de Deus diz que nós devemos ler a palavra e guardar no nosso coração. Aquilo que você está lendo está transformando você, está me transformando. É importante ler, mas o importante é ruminar. É que quando você vai fazer alguma coisa, a palavra confrontar você com aquilo que você vai fazer. E vos renoveis. Efésios capítulo 4, versículo 23 a 25. No espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixeis a mentira. Ei! Ô Jesus, tem misericórdia de nós.
e falai a verdade. Isso é revestir do novo homem, irmãos. Cada um com o seu próximo, não é só com o irmão que está do seu lado, é o próximo. Porque somos membros uns dos outros. A santidade foi o propósito de Deus para o seu povo, quando ele planejou a sua salvação em Cristo Jesus. Efésios 1:4. Como nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. Esse é o objetivo da nossa eleição em Cristo Jesus. Para que fôssemos santos, fôssemos irrepreensíveis. Tópico 3, que nós estamos. 1. Retornando do cativeiro de Israel, se separou do mal. Então, quando eles voltaram, a primeira providência para eles se separassem do mal foi aqueles 652 imundos, considerados imundos, que eles se separaram para a reconstrução. O segundo mal foi rejeitar a ajuda dos samaritanos. É tanto que Israel, para se apossar de Canaã, isso eu estou voltando agora à caminhada no deserto, foram derrotados. Sabe por que foi derrotado? E muitos de nós, às vezes, somos derrotados porque estamos com o pecado de Acã no nosso meio. E olha que quando Acã tomou a capa, tomou os ouros, tomou a prata, lá na destruição de Jericó, Deus disse para Josué que o meu povo pecou. Não foi somente Acã. Sabe por quê? Porque era uma congregação e nós somos um membro uns dos outros. Quando um de nós cometemos falha, essa condenação que Deus condenou lá, ele não mudou. É por isso que muitas das vezes não progredimos, muitas das vezes não acontece prosperidade na nossa vida, é por causa do pecado da capa de Acã. O anátema está no nosso meio. E quando é denunciado, e quando se fala contra, muitos se calam. E outros metem a língua, porque tomou a decisão e a palavra que eles colocam não tem amor. É tanto que Israel, para se apossar de Canaã, foram derrotados na cidade de Ai, por causa do anátema que estava no meio da congregação. Está lá em Josué 7:11. Os espias, quando foram enviados por Josué para espiar a cidade de Ai, disse: não, eles são fracos, tem uns 3.000, com 3.000 a gente derrota eles. Só que essa expedição foi e voltou, e 36 foram feridos e correram. E Josué, em prantos, dobrou o joelho, pôs a boca no pó: Senhor, o que está acontecendo? O que o povo da região vão dizer? Que nós derrotamos Jericó e Ai nos derrotamos Jericó e Ai nos derrotou, que somos fracos, servindo um Deus forte. E Deus mandou tirar o pecado, o anátema. Queridos, vamos tirar o anátema de dentro de nós.
porque ele impede de nós vencermos, de termos vitórias. E Josué fez, e toda a família e os bens materiais de Acã foram consumidos, foram apedrejados, porque assim mandou Deus fazer. Okay? Nós já estamos chegando ao final. O capítulo 4, o tópico 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Ok? Então, se separaram, se liberaram dos 652, não se associaram aos samaritanos. Porém, quando os samaritanos não conseguiram se associar aos judeus para a reconstrução do templo, usaram o plano B. Partiram para as ameaças, como no versículo 5. Vejamos, capítulo 4, versículo 5. Mas antes eu quero ler aqui o versículo 1 em diante, de Êxodo. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que se tornaram do cativeiro, edificaram o templo ao templo do Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e o chefe dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o nosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esardom, rei da Síria, que os mandou vir para aqui. Se lembra quando o rei da Síria mandou os sacerdotes importados para que eles adorassem o Deus de Israel? Então, eles estão alegando isso como fundamento para que eles se associassem aos judeus. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós só edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. O versículo 4. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Segundo os estudiosos, há um pensamento que diz que essa inquietação vieram de afrontas, de perseguições e outros artifícios, como a guerra psicológica, para acontecer o que aconteceu. O que aconteceu? As mãos dos judeus enfraqueceram. É uma metáfora. Significa que eles ficaram desestimulados. E é isso, queridos, que nós, para nossos dias, é preciso estarmos atentos a isso. As guerras psicológicas, as informações desastrosas, pessoas negativistas, que só pensam negativo, né? Então, isso tem uma influência, isso desmotiva e nos tira a nossa conduta espiritual, o bom relacionamento que nós temos com Deus. É isso que o diabo faz através das pessoas contra nós que temos a obra de Deus para ser executada. E precisamos ficar atentos quanto a isso. O versículo 5, os infiltrados, para desmotivá-los, como também a outra ponta de lança que eles desmotivaram, falaram assim: olha, nós vamos mandar uma carta relatando o histórico de vocês, que vocês são mal pagadores de impostos, se rebelaram contra os reinos que eram ascendentes
com vocês. Vocês são mal pagadores. Vocês se rebelavam contra os reinos e fizeram uma exposição de motivo ao rei Artaxerxes, ao rei Assuero. A primeira carta foi ao rei Assuero. Só que o rei Assuero, aquele que é marido, foi esposo de Hadassa, da rainha Esther, sabe o que ele fez? Ele sentou em cima da carta que eles mandaram. Quando o rei Assuero saiu e Artaxerxes assumiu o cargo, o que eles fizeram? Reiteraram uma carta, não sei se foi a mesma ou se fizeram a outra, mas as alegações, as ponderações, possivelmente seriam as mesmas. Tá? Aí, o que o rei Assuero, o rei Artaxerxes fez? Versículo 6. Aqui, e sobre o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Então, eles mandaram essa carta a Assuero, e Assuero sentou em cima. No reinado de Artaxerxes, refizeram o pedido e foi deferido positivamente ao samaritano. Eles ganharam a causa. Versículo 21, capítulo 4. Agora, pois, o rei Artaxerxes falando na resposta da carta que eles mandaram ao rei da Pérsia. Agora, pois, dai ordem para aqueles homens pararem, a fim de que não edifique aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. Então, ele mandou uma ordem escrita e eles chegaram, leram essa carta para Zorobabel, Jesus e os demais, que havia uma ordem do rei para que a obra fosse paralisada. O texto bíblico não relata, mas a dedução lógica é que os judeus foram derrotados. E não era para ser derrotados. O Deus que os mandou certamente iria dar vitória a eles. Aí é onde a gente volta àquela palavra do Novo Testamento. Em obedecer aos homens, obedeçamos a Deus. Por quê? A ordem de Deus é uma ordem superior. E quando essa ordem superior é desobedecida pelas autoridades, Deus não tem compromisso mais com eles. Nós temos compromisso com a verdade de Deus. Deus certamente iria dar vitória para eles, mas eles interromperam. Significa que eles foram parcialmente derrotados por paralisarem a obra por espaço de 15 a 20 anos. Porém, Deus levanta, nesse período, Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias e determina aos líderes o reinício e o término da obra. Nós já estamos avançados no tempo, mas vocês podem lerem, quem quiser se aprofundar, ler o livro, capítulo 1, 2, Ageu são 3 capítulos. Do livro de Ageu e também de Zacarias, vocês vão ver ali a proposta de Deus com o reinício, mais possivelmente no capítulo... me fugiu agora. 19. No capítulo 2 de Ageu, versículo 19, vamos ver ali Deus dando a esperança da bênção na reconstrução do templo. Ok? Concluindo, as bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Quando da paralisação da obra, eles se voltaram para os seus afazeres domésticos e particulares. Aí a crise operou no meio deles. Leiam o capítulo 1
de Ageu que vocês vão ver o que aconteceu. Colocar dinheiro no saco furado, por em cima e sair embaixo. As plantações, vinha o gafanhoto, vinha a peste e destruía. Eles não prosperavam. Pegava o cobertor, cobria a cabeça, o pé estava descoberto. Cobria os pés, a cabeça descoberta. Então, não prosperavam. Mas quando Deus envia o profeta, falou assim, a crise no meio de vocês vai durar até quando vocês reconstruírem, voltarem ao reinício da obra. E foi o que aconteceu. No capítulo 2, versículo 19, de Ageu, a esperança da bênção de Deus. Que Deus vos abençoe e nos dê um bom dia e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Amém, glória a Deus, que maravilha, glórias a Deus, muito bom, excelente aula, pastor, paz do Senhor, Deus abençoe, continue abençoando sua vida e seu ministério em nome de Jesus, aleluia. Os avisos de hoje, às 19h30 teremos culto das senhoras, culto das irmãs, então os irmãos não deixem de participar e convide alguém para participar, às 19h30, amém? Culto das senhoras. Continuar orando por aqueles que estão enfermos, né, pela recuperação deles, né, e orando pelas famílias, continuar orando pelas famílias que perderam alguém, amém? São esses os avisos, né, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Algum irmão tem algum outro aviso? Não. Não, só saudar a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe, foi uma honra participar, trazer alguns minutinhos, porque estou sozinho em casa, a mulher foi por causa da mãe dela, e praticamente não dormi à noite. Mas está tudo bem, graças a Deus, a lição muito boa, eu gostei. E é um prazer falar com os irmãos, estar com todos juntos aí. Amém, glórias a Deus. Muito bom. Então, já peço ao irmão Euler, então, que ore, né, encerrando a Escola Bíblica Dominical, logo após o pastor Edivaldo com a bênção apostólica, amém? Amém. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos, pelo que aprendemos, sim, pelo Deus. Senhor amado, esse aprendizado tão maravilhoso para o nosso coração. Continua abençoando o teu céu, pastor Edivaldo, a todos os irmãos e irmãs, e que essa escola possa ser uma bênção todas as vezes, cada vez mais, para as nossas vidas, para o nosso coração, e que possamos nos purificar, nos separar e nos santificar, e estarmos na tua presença, buscando a tua face e aprendendo mais e mais na graça e unção do teu santo e doce Espírito. Por tudo te agradeço, te louvo e peço que dê um domingo abençoado, feliz para cada um e para todos os irmãos, para toda a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. Amém.